Monumental terremoto em Virgínia, nos Estados Unidos. Profecia dada em 23 de agosto de 2011 cumpriu-se no mesmo dia, 4 horas mais tarde, quando Elias, o mais terrível profeta do Senhor. Agora haverá um massivo histórico terremoto que vai visitar os Estados Unidos. As televisões vão reportar como que este terremoto terá acontecido. Nós estamos interrompendo a programação por causa de um evento muito anormal, de um terremoto que aconteceu na costa leste dos Estados Unidos, um terremoto que foi sentido desde Virgínia até Massachusetts e foi sentado de Virgínia até Massachusetts. Tanto o prédio do Capitólio como o Pentágono foram evacuados. Eu senti um movimento de terra, então silêncio. Então, novamente, uma outra vez muito forte, então um barulho muito grande, que soou como uma bomba. Em toda a região de Washington, tudo sacudiu e todos os trabalhadores tiveram que sair. O chão começou a sacudir embaixo dos pés, então nós começamos a ver todo o prédio estava sacudindo e sacudiu. Alguns temeram o pior. Nós pensávamos que fosse um terremoto, nós pensávamos que fosse um ataque terrorista. Jamais. Esse oficial também pensou que fosse um ataque terrorista, porque um abalo é muito anormal. Ele disse, como é que as pessoas disseram? Alguns pensaram que fosse uma bomba, eles sentiram como se fosse uma bomba. At 1:51 in the afternoon, a 1h51 da tarde, tudo começou a se mover. O terremoto de 5.9 abalou a costa leste, desde Ohio até a Geórgia. O Instituto Geológico disse que o epicentro foi o centro de Virgínia, mas foi sentido até Washington, D.C., um dos mais severos abalos. Todos os trabalhadores do Capitólio saíram dos seus escritórios. Todos esses prédios começaram a sacudir. Um terremoto de 5.8 aconteceu em Richmond, Virgínia. O abalo foi sentido no Triângulo. Nós ouvimos a notícia de que os prédios estavam sacudidos em Washington, D.C. e também em New York City. Poderoso terremoto centralizado em Virgínia até Carolina do Norte. Tudo começou a sacudir na costa leste. Nós vimos os prédios sacudidos de um lado para o outro. O terremoto foi centralizado em Virgínia, mas foi sentido até Carolina do Sul. Até mesmo Chicago sacudiu. E também New York City. Todos correram para Times Square. Isso é muito anormal. Este é um evento muito significativo, muito anormal. Um enorme terremoto na costa norte-leste dos Estados Unidos, centralizado em uma cidade no sul da Virgínia, na cidade de Mineral. Foi sentido em Washington, D.C., foi sentido todo o caminho desde a Carolina do Norte até Washington. Eles evacuaram o Pentágono e a Casa Branca um pouco antes das 2 da tarde. Tudo estava sacudindo, todos os trabalhadores do centro de Washington correram para fora dos prédios e ficaram nas ruas. Tudo estava sacudindo. Agora haverá um massivo histórico terremoto que vai visitar os Estados Unidos.
The room shook during a news conference in New York City O as a chão sacudiu 5.9 durante uma earthquake struck the East conferência Coast. na Everyone Casa ran out of the Branca, room. todos correram para People fora from da North rua. Carolina to As New York pessoas felt da the ground Carolina, shake. desde a Carolina do Norte até Nova York sacudiu. Tudo começou a sacudir, todos estavam gritando e todos correram para fora. The earthquake forced O thousands of terremoto people into forçou city várias streets as pessoas buildings were a correr evacuated. para as ruas. It was a surreal experience. Foi The U.S. uma Geological experiência Survey surreal. reports the epicenter was between O Charlottesville and Richmond, near epicentro foi Mineral, na cidade Virginia. de Mineral, Virgínia. Um terremoto de magnitude 5.9 sacudiu a costa leste. O estado de departamento também foi evacuado. Tudo começou a sacudir. Eu nem conseguia ficar de pé. Mal conseguimos ficar de pé. Tudo começou a sacudir mais violentamente. E a gente tentava imaginar o que fazer. Eu pensei que fosse um ataque terrorista ou algo assim. Foi muito assustador. Até mesmo o Congresso, mesmo em recesso, vários empregados, tudo começou a sacudir, todos eles saíram fora, todos começaram a gritar, saiam, saiam do prédio. Os meios de comunicação ficaram rapidamente superlotados. E Elias, o mais poderoso profeta de Yahweh, disse que que o terremoto seria histórico. Agora haverá um massivo e histórico terremoto que vai visitar os Estados Unidos. Isto é muito histórico. O terremoto que atingiu a Virgínia e fechou o Capitólio e fez fechar. O chão saiu debaixo do meu pé. É como se nós perdêssemos o chão por alguns minutos. Tudo começou a sacudir. The surveillance camera inside this grocery store captured the 5.8 tremor as it knocked goods from shelves. As câmeras de segurança capturaram a violência do terremoto quando tudo começou a cair fora das prateleiras. Os trabalhadores, os funcionários começaram a sair dos prédios. After reports of buckling bricks and a damaged stairwell. Eu vi o chão sacudindo para lá e para cá, a cama sacudindo. A estação de trem em Washington, D.C. repentinamente começou a sacudir, forçando todos a sair. Todos correram por segurança, temendo que algo pior acontecesse. O chão sacudiu, repentinamente tudo sacudiu. Coisas caíram da mesa. No norte de Virgínia, carros foram esmagados com tijolos que caíram e partes da casa desmoronaram. Todos foram pegos de surpresa. Esta apresentadora foi pega de surpresa, falando, veja, tudo está sacudindo, olha as luzes. Um outro supermercado, o teto desmoronou. A usina nuclear, nessa usina nuclear, 2 reatores nucleares tiveram que ser fechados, temendo que algo pior acontecesse. Terremoto de 5.8 na Virgínia foi sentido até em Toronto. Terremoto da Virgínia foi sentido no Canadá. Agora haverá um massivo histórico terremoto que vai visitar os Estados Unidos. Isso é muito histórico. Um monumental terremoto em Virgínia, nos Estados Unidos, profetizado em 23 de agosto de 2011, cumpriu-se 4 horas mais tarde do mesmo dia, quando Elias, o mais terrível profeta do Senhor,
sacudiu os Estados Unidos por causa da idolatria deles. E Elias, o mais terrível profeta da Bíblia, violentamente sacudiu o trono mais importante de poder da Terra, a Casa Branca, para registrar para os Estados Unidos da América que Elias, o mais aterrorizante profeta do céu, finalmente havia voltado à Terra. Agora haverá um massivo histórico terremoto que vai visitar os Estados Unidos. Isto é muito histórico. Em Washington, a Casa Branca, o Pentágono, o Capitólio, todos foram evacuados enquanto o prédio sacudia. Uma câmera sacudiu, uma TV de câmera no topo da Casa Branca sacudiu violentamente, enquanto que partes do teto da Casa Branca desmoronavam. As câmeras sacudiram. Casa Branca sacudiu enquanto o terremoto acontecia. About 80 miles north of the epicenter in the nation's capital, a static camera trained on the White House captured the tremors. Na capital do governo, as câmeras registraram os tremores. E Elias, o mais terrível profeta da Bíblia, sacudiu as instituições governamentais, incluindo a Casa Branca, o Pentágono, o Capitólio. The Capitol and national monuments were O among Capitólio e outros monumentos nacionais. Breaking news, Washington DC, o terremoto foi sentido na área de DC. O Pentágono foi evacuado, monumentos foram evacuados enquanto o terremoto acontecia. O Pentágono também foi evacuado. Todos sentiram aqui, as sirenes estão sacudindo. Atrás de mim está o Capitólio evacuado. A Union Station também saíram, você pode ver as pessoas foram evacuados, todos correram para a rua por causa deste terremoto 5.8 na escala Richter. Algo anormal que aconteceu em Washington. Casa Branca, Pentágono, Capitólio, todos foram evacuados.
When the ground started moving, emergency officials evacuated the White House, Pentagon, and Capitol. The senator telling me live that the ground literally shook beneath the Nunca ninguém viu nada como isso. Tudo começou a sacudir, a câmera, o teto, o chão, tudo começou a sacudir. Todos os meus papéis, tudo ao meu redor começou a cair. E Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, sacudiu e destruiu os ídolos, derrubou os ídolos que adornavam a catedral. Agora haverá um massivo histórico terremoto que vai visitar os Estados Unidos. Isso é muito histórico. E a Catedral Nacional de Washington, várias partes decorativas espatifaram no chão. And there was some damage apparent high atop its main tower. Grandes danos na torre, na parte mais alta da torre. Stonemasons in hard hats got a first-hand look at the damage Tuesday's earthquake did to the Washington National Cathedral. Well, without a doubt, this top of the tower is the absolute worst. Isso que aconteceu com o topo da torre é absolutamente o pior. Eles se soltaram e caíram das partes mais altas da torre. A catedral permaneceu fechada. O governo de Virgínia vai avaliar os danos. A Catedral Nacional de Washington, spires were na damaged at the catedral, Washington partes National do topo Cathedral. se The soltaram. National Cathedral was A closed Catedral after losing a Nacional chunk of foi its central fechada. tower. The National Cathedral A damaged, Catedral falling to the Nacional ground. foi danificada e partes caíram no chão. Esta mulher disse: eu estou segurando parte da Catedral Nacional em minhas mãos. E Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, sacudiu os ídolos que adornavam a Catedral Nacional. E Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor. Terremoto faz com que a Catedral Nacional seja reparada. E Elias, o mais terrível profeta do Senhor, sacudiu e rasgou o mais alto monumento de pedra icônico. O monumento de Washington foi danificado depois do terremoto. Os monumentos é a estrutura mais alta em Washington, o obelisco mais alto. O prédio mais alto feito de pedra. Ele recebe 8.000 visitantes por ano. Ele é o símbolo da América. Agora ele está irreconhecível. São toneladas de puro mármore. O monumento do Washington, a maior estrutura do mundo, que dá uma visão do Pentágono. Este é um dos esteve presente nos momentos mais importantes da América. Ele é um ícone neste país, sim, ele é. E muitas pessoas visitam aqui este monumento. Foi fechado. 2011, a rare East Coast earthquake rattled the raro region, terremoto rocks on dozens of visitors who survived more than 2 terrifying minutes at the observation deck. Muitos que sobreviveram a esses aterrorizantes momentos, tentando escapar do monumento do Washington. Essas pessoas estavam dentro deste monumento, do monumento de Washington. Scared the Park Service enough to close the attraction to tourists and trigger a $15 million restoration project. Eles tiveram que fechar este monumento e começar uma restauração de 15 milhões de dólares. Algumas rachaduras foram tão terríveis que até mostravam o céu. Os engenheiros foram inspecionar o monumento de Washington hoje.
Hoje, pela primeira vez, nós temos vídeos de o que aconteceu dentro do monumento. Foi assim que aconteceu o terremoto. Os turistas que estavam dentro do monumento, quando o obelisco começou a tremer e sacudir, confusos e em loucura, essa mulher caiu durante a comoção. Outros olham para cima enquanto partes do monumento estão desmoronando. Um pai está procurando pelo seu filho enquanto busca segurança. Ele está fechado até que eles encontrem a melhor forma de restaurá-lo. O terremoto de 5.8 sacudiu a estação de trem e causou essas rachaduras no monumento de Washington. O monumento de Washington permanece fechado enquanto eles analisam as rachaduras. E o que foi? Qual é o significado espiritual de tudo isso? Elias, o mais aterrorizante profeta de Yahweh, apareceu em cena para sacudir os nossos ídolos e refocar esta geração no reino de Deus. E Elias, o mais aterrorizante profeta de Yahweh, violentamente sacudiu a nação que governa o mundo, o hospital, a instituição mais importante do mundo, o Hospital Johns Hopkins. Essa mulher, essa doutora, essa médica, quando ela está atendendo seus pacientes, um enorme terremoto aconteceu e as pessoas estão em pânico, tremendo e correndo para cima e para baixo. E as pessoas, de fato, evacuaram o Hospital Johns Hopkins em pânico quando o terremoto aconteceu. Evacuando o Hospital Johns Hopkins depois do terremoto. Evacuando o Hospital Johns Hopkins depois do terremoto. Quarta-feira, 24 de agosto. No dia seguinte, as pessoas foram evacuadas do Hospital Johns Hopkins em pânico quando o terremoto aconteceu. E Elias, o mais aterrorizante profeta de Israel, também disse que o terremoto iria sacudir todo um vale. Nós estávamos em um vale e todo o vale foi sacudido pelo tremor. O vale de Delaware foi sacudido pelo terremoto. O vale de Delaware. Susquehanna Valley foi sacudido. E Elias, o mais aterrorizante profeta de Israel, também disse que o enorme terremoto iria durar mais de 42 segundos. Eu ouvi as pessoas dizendo, veja, durou mais de 42 segundos. Terremoto de magnitude 5.8 atinge Virgínia e durou até 45 segundos. 45 segundos de pânico enquanto os tremores do terremoto aconteciam. Agora haverá um massivo histórico terremoto que vai visitar os Estados Unidos. Washington. Elias, o mais terrível profeta do Senhor, sacudiu os Estados Unidos pela idolatria deles.
E Elias, o mais terrível profeta do Senhor, sacudiu, feriu os Estados Unidos por causa da idolatria deles. Monumental terremoto em Virgínia, nos Estados Unidos. Profetizado em 23 de agosto de 2011, cumpriu-se 4 horas mais tarde, no mesmo dia. E Elias, o mais terrível profeta do Senhor, feriu os Estados Unidos por causa da idolatria deles. Ele feriu os ídolos que adornavam a Catedral Nacional, lançando-os no chão. O livro de Mateus 24:7, ele diz que haverá fome e terremotos em vários lugares. Pouco antes do Messias vir. E isto é parte da profecia central que Jesus deu para a igreja a respeito dos dias anteriores à vida dele. Prepare o caminho, o Messias está vindo. E quando estas coisas acontecerem, se saberá que a boca do Senhor falou e que eu sou o seu servo e que o Messias está vindo. Que as nações se arrependam e retornem à santidade. Prepare o caminho. E Elias, o mais aterrorizante profeta de Yahweh, violentamente sacudiu o hospital mais importante do mundo, o Hospital John Hopkins. E há esta médica, uma mulher, uma médica que estava tratando pessoas. Eu pude ver os pacientes dela esperando. Eu ainda posso vê-los, na verdade. E ela está trazendo os pacientes para dentro, um por um. E o Senhor me trouxe àquela clínica. E então, repentinamente, enquanto eu estava lá, um imenso, enorme terremoto aconteceu. Um grande tremor. Então eu ouvi todos chorando e clamando. E as pessoas de fato evacuaram o Hospital John Hopkins em pânico quando o terremoto aconteceu. Hospital John Hopkins evacuado depois do terremoto. Evacuando o Hospital John Hopkins depois do terremoto. Todos os prédios do hospital foram evacuados. Todas as pessoas foram evacuadas do Hospital John Hopkins em pânico quando o terremoto aconteceu.
E Elias, o mais aterrorizante profeta de Yahweh, violentamente sacudiu o hospital, que é um ícone, o hospital que lidera o mundo, Hospital Johns Hopkins. Então, todos podem ver, todos podem ver a urgência. O Senhor está com pressa. E estes poderosos profetas de Yahweh estão com pressa. Todos podem ver que há uma urgência. E vocês também podem ver que Deus me deu autoridade suprema e poder de Deus para julgar as nações. Para julgar literalmente qualquer nação na face da terra e feri-las e derrubá-las. Nada vai ser restringido para a vinda do Messias. Ele morreu na cruz. E o Senhor sabe muito bem da desobediência desta geração. Desobediência. Ele está muito ciente da complacência deles e da forma como eles tornam as coisas light, como eles levam tudo levianamente. Então você pode ver os monumentos que o Senhor feriu quando você viu que Elias feriu os Estados Unidos com o terremoto. Vocês viram os monumentos que ele feriu. Então estes são tempos históricos. Estes são dias incomuns. E você o ouviram dizer que foi um tempo recorde. Ele disse, com pressa, ele disse, isto é urgente. Em um tempo recorde, ele deu a eles 4 horas para se arrepender. Quando passou 3 horas e meia e eles não se arrependeram, ele foi adiante e feriu-os naquela hora. Ele deu a eles 4 horas para se arrependerem. Mas ele não pôde esperar. A ira estava fervendo em mim. A ira de Deus estava fervendo em mim. Então, o Senhor não me permitiu esperar por 4 horas. Novamente, eu dei a eles 4 horas para se arrependerem. E quando se passou 3 horas e meia, então eu fui adiante e golpeei-os, feri-os. E você me ouve dizendo que quando todas estas coisas acontecerem, então vocês saberão que o Senhor, Ele é Deus. E eu sou o seu servo. E vocês sabem, conhecem Ele na Bíblia. Vocês conhecem onde eu disse isso. Foi no Monte Carmel. O Messias está vindo. Obrigado. E Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, sacudiu violentamente o hospital que lidera o mundo, Johns Hopkins Hospital, o Hospital Johns Hopkins. E há esta médica, uma mulher que estava tratando pessoas. Eu pude ver os pacientes dela esperando, eu na verdade posso ainda vê-los, e ela está introduzindo os pacientes um por um. E o Senhor me trouxe àquela clínica. Choque e terror quando Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, dá aos Estados Unidos um terrível ultimátum de 4 horas para se arrepender
Caso contrário, ele iria feri-los com o terremoto por causa do desenfreado pecado sexual e idolatria naquela terra, inclusive na igreja. E de fato, naquele 23 de agosto de 2011, Elias, o mais terrível profeta do Senhor, fez valer essa ameaça, literalmente dando um passo à frente diante das nações, exatamente às 5 da tarde, no horário da África. E ele liberou um aviso solene para a mais poderosa nação da terra, que se eles não se arrependessem em exatamente 4 horas, ele iria feri-los com a terrível ira de Deus no mais terrível terremoto que iria fazê-los fugir, sair dos seus prédios e fazer com que eles fugissem por suas vidas. E quando eles falharam em atentar para o comando de Elias, o mais terrível profeta de Israel, ele de fato deu um passo à frente e feriu-os com a insuportável ira de Deus. Em um aterrorizante terremoto que violentamente sacudiu todo o caminho desde Virgínia até a Casa Branca e Nova York City, e portanto fazendo com que as pessoas fugissem, fugindo dos prédios e fugindo para salvar as suas vidas. E em um mover sem precedentes, o Senhor Deus Yahweh queria registrar para o povo dos Estados Unidos que Elias, o mais prometido profeta da Bíblia, realmente havia retornado à terra. A forma como o Senhor falou comigo, isto foi urgente. Eu vi tudo que é abominável naquela nação. O Senhor está pedindo por arrependimento. Agora haverá um terremoto histórico que vai visitar os Estados Unidos. O Senhor está pedindo por arrependimento. Portanto, as TVs vão reportar como que este terremoto terá acontecido. E Elias, o mais terrível profeta do Senhor, também foi ao vivo na Rádio Global e liberou o seguinte alerta. Então, esta mensagem que eu estou dando para vocês agora é quente, vinda do trono de Deus. Nesta tarde, um enorme terremoto feriu, e as pessoas estavam em pânico, correndo para cima e para baixo e dizendo, eu ouvi pessoas dizendo, veja, durou quase que mais de 42 segundos. E quando a nação dos Estados Unidos da América falhou em se arrepender no prazo de 4 horas, foi isto que aconteceu com eles exatamente 3 horas e meia depois. Estados Unidos da América. Imagens filmadas dentro do monumento de Washington, o obelisco em Washington. Os turistas tentando escapar, descendo as escadas, enquanto que partes do prédio desmoronavam. Partes do teto caíam. Pânico e terror dentro do monumento de Washington. A Casa Branca sacudiu violentamente, enquanto partes do teto desmoronavam. Dentro da estação de trem em Washington, D.C., começou a sacudir violentamente e as pessoas evacuaram rapidamente. Todos saíram, todos correram por segurança e todos temiam que algo pior acontecesse. Um terrível temor que durou mais de 32 segundos. Uma conferência de imprensa dentro da Casa Branca foi interrompida.
eu senti o movimento da terra. E então, silêncio. E então, novamente, uma outra vez, muito forte. E então eu ouvi um barulho muito alto. Que soou como uma bomba. Todos os prédios de escritórios na região de Washington foram evacuados. O prédio sacudiu. O prédio sacudiu debaixo dos pés, então repentinamente todo o prédio sacudiu, assim, e sacudiu. Alguns temiam o pior. Nós pensamos que fosse uma explosão e um terremoto e um ataque terrorista. Jamais pensávamos que fosse um terremoto. For a moment, you feel weightless for a second and then drop back down. That was the effect of it. Parte dos prédios desmoronaram em cima dos carros. Quando Elias, o mais terrível profeta do Senhor, feriu os Estados Unidos por causa da idolatria deles. Terremoto de magnitude 5.8, cujo epicentro foi a cidade de Mineral, em Virgínia. E Elias, o mais terrível profeta do Senhor, feriu os monumentos, os adornos da Catedral Nacional de Washington. Elias, o mais aterrorizante profeta de Yahweh, apareceu em cena para sacudir os nossos ídolos e refocar esta geração de volta para o reino de Deus. E Elias, o mais aterrorizante profeta de Yahweh, violentamente sacudiu o hospital que lidera o mundo, Johns Hopkins Hospital. E há esta médica, uma mulher, uma médica que estava tratando as pessoas. Eu pude ver os pacientes dela esperando, eu ainda posso vê-los, na verdade, e ela está introduzindo os pacientes um por um. E o Senhor me trouxe àquela clínica. E então, repentinamente, enquanto eu estava lá, um enorme terremoto aconteceu. Um grande tremor. Então eu ouvi todos chorando e gritando. E foi isto que aconteceu no Hospital Johns Hopkins, exatamente 3h30 mais tarde. Choque e terror quando Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, dá aos Estados Unidos da América um aterrorizante ultimátum de 4 horas. 4 horas para se arrepender, caso contrário, ele iria feri-los com o terremoto por causa do desenfreado pecado sexual e idolatria naquela terra, inclusive na igreja. E, de fato, em 23 de agosto de 2011, Elias, o mais terrível profeta do Senhor, fez valer esta ameaça, literalmente dando um passo à frente diante das nações, exatamente às 5h19 da tarde na África. E ele liberou este solene alerta para a mais poderosa nação da terra, que se eles não se arrependessem, em exatamente 4 horas, ele iria feri-los com a terrível ira de Deus, com o mais aterrorizante terremoto, queria fazê-los fugir dos seus prédios, ia fazê-los fugir por suas vidas. E quando eles falharam em ouvir o comando de Elias, o mais terrível profeta de Israel, ele de fato deu um passo à frente e feriu-os com a insuportável ira de Deus. Em um aterrorizante terremoto que violentamente sacudiu todo o caminho desde Virgínia até a Casa Branca,
E New York City, portanto, enviando as pessoas, fazendo as pessoas correrem, fugindo por suas vidas de dentro dos prédios. E em um mover sem precedentes, o Senhor Deus Yahweh queria registrar para o povo dos Estados Unidos que Elias, o mais prometido profeta da Bíblia, de fato tinha voltado para a terra. A forma como o Senhor falou comigo, isto foi urgente. Eu vi tudo que é abominável naquela nação. O Senhor... Isto foi urgente. Então, o tempo que está adiante aqui, que está aqui na frente, é um tempo difícil. E é por isso que o Senhor, por voz, na sexta-feira, falou comigo por voz. Eu estava acordado assim, por voz. Quando ele disse, vá dizer a este povo que quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar. Mais de 2 bilhões de pessoas serão mortas. Aquele cavalo amarelo que o Senhor me envia até a posição do trono, então Ele o envia para mim. Ele envia o ser vivente, e então o ser vivente chama o cavaleiro, vem! E então Ele o envia para mim. E eu o libero lá embaixo, na terra. E ele começa indo ao Egito. Ele até mesmo entra em uma igreja lá, com uma cruz. E então ele passa através da Grécia e em toda a terra. Uma vez que a igreja for levada embora, 2 bilhões de pessoas serão mortas. Mas você já pode ver, o cavaleiro chama-se morte. E você pode ver que os necrotérios estão cheios agora enquanto nós falamos. A profecia do coronavírus ela caiu exatamente debaixo da jurisdição daquele cavaleiro do cavalo amarelo já desde 2009. A liberação do cavalo amarelo. Vamos diretamente ao coronavírus e da profecia. A profecia que eu dei em 1º de dezembro de 2015. E então, depois disso, eu voltarei, abençoarei vocês e então nós vamos encerrar. E depois de apelar para as nações por um longo tempo, para se arrepender e retornarem à santidade, e preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias, os mais poderosos profetas do Senhor literalmente atravessaram o mundo, apelando para as nações se arrependerem e prepararem o caminho para a vinda do Messias. Os mais poderosos profetas do Senhor literalmente atravessaram o mundo, apelando, clamando para as nações se arrependerem e preparar o caminho para a vinda do Messias.
Os mais poderosos profetas do Senhor literalmente atravessaram o mundo, apelando, clamando para as nações se arrependerem e preparar o caminho para a vinda do Messias. Cada um destes pontos a partir do Quênia, por longo tempo, os mais poderosos profetas do Senhor literalmente atravessaram o mundo inteiro, apelando para as nações se arrependerem e preparar o caminho para a vinda do Messias. E quando as nações da terra se recusaram a obedecer e cumprir as instruções do Senhor, quando veio o 1º de dezembro de 2015, exatamente 4 anos antes dos 2 mais glorificados profetas do Senhor finalmente darem um passo à frente e ferir a terra com a mais aterrorizante praga de morte. E, portanto, terrivelmente sacudindo a terra, mudando permanentemente o curso da história humana. O Senhor falou comigo novamente agora. O Senhor me levou a um hospital na Ásia. Há uma grande angústia lá. Você vê muitas pessoas entrando nos hospitais. Eu vejo falta de equipamento. Agora não há equipamento. Os médicos estão correndo para cima e para baixo. Muitas pessoas estão inundando os hospitais. O Senhor me levou à Ásia e eu vejo muitas pessoas correndo para os hospitais e levando às pressas. E eu vejo procedimentos feitos em alguém, então eu vejo teste. Então ele faz um dos médicos lá falar comigo e dizer: nós não temos equipamento, o que nós fazemos? Nós pegamos uma amostra e fazemos cultura. Então haverá uma grande angústia que virá à Ásia, uma grande enfermidade, uma angústia de enfermidade que está vindo, haverá uma emergência de enfermidade na Ásia, e aquela angústia será como nenhuma outra. Este tipo de angústia que Deus me mostrou há poucos minutos atrás, quando Ele me levou à Ásia, vai desenvolver nesta terra, vai pulsar neste planeta Terra. Vai pulsar neste planeta Terra. E quando veio 10 meses antes, há uma tempestade vindo sobre a face da terra. O Senhor saiu com uma tempestade para ferir a terra pela sua iniquidade, pelo seu pecado, pela sua calúnia, pela blasfêmia, abominação, imoralidade. Aleluia! Kutawaka! Eu vejo dias difíceis adiante aqui. E quando veio janeiro de 2020, foi este terror que feriu a terra. Um assassino invisível está varrendo o mundo. Todas as nações, há ambulância, sirenes de ambulância. Um novo assassino está agindo.
E as pessoas sucumbiam e caíam nas ruas devido ao coronavírus. As pessoas colapsaram e caíram nas ruas por causa do coronavírus. As pessoas caíam mortas nas ruas por causa do coronavírus. Irã, 9 de março de 2020. Corpos mortos, pessoas caindo mortas nas ruas. Uma pequena amostra daquilo que os dois mais terríveis profetas do livro de Apocalipse, capítulo 11, farão quando o Senhor Deus der a eles a autoridade para ferir a terra quantas vezes quiser. Ele veio sem alerta e se espalhou como fogo selvagem. Este vírus, o staff médico está sob pressão intolerável. Você não pode mais trazer pacientes aqui, mas o que mais nós podemos fazer? Muitos pacientes já estão deitados no chão, está cheio aqui. 3 corpos estavam lá caídos, mortos, 3 cadáveres desde amanhã, mas até agora ninguém veio para lidar com isso. They're fighting a war here and they're losing. Eles estão lutando, mas estão perdendo. People succumbing to the coronavirus is overwhelming every hospital in northern Os pacientes com coronavírus estão superlotando os hospitais. Vedi se nella sala d'attesa del 3 c'è posto. Não tem mais lugar para colocar. Eles já estão entrando nas aulas de ginecologia porque não há mais lugar para colocar os pacientes com corona. Os médicos têm que escolher quem vive e quem morre porque eles não têm respiradores suficientes. Nós temos que fazer escolhas desse tipo a partir deste mês. Você tem que escolher entre um ancião ou uma pessoa mais jovem. Pode-se ver a dor na face sem expressão deles agora. Stretchers, row after row. Every surface is dangerous, and so is the air. This is truly an unprecedented Isso é verdadeiramente uma situação sem precedentes. Este vírus não discrimina, ele ataca todos. Nesta manhã, os Estados Unidos têm o maior número de casos de coronavírus. Eu nunca vi uma crise de saúde como essa. Eles estão lutando desesperadamente para manter essa paciente viva. The grim reality across the South and West playing out in that tiny room in Houston as doctors and nurses pound her chest and pump air into the 66-year-old woman's lungs. The chilling video shot this week by the Associated Press. The vitals started dropping at 11:47 p.m. By 11:52, like more than 130,000 American COVID victims, she was gone. This was the Lower East Side of Manhattan on Monday. A nurse from NYU Langone Hospital sent us this video. He told us there were 9 ambulances all backed up, trying to get patients into the emergency room entrance. Enfileiradas esperando para entregar os pacientes para tratamento. The synchronized sound of ventilators is an eerie reminder of how dangerous this virus is. O barulho, o som dos ventiladores mostram quão perigoso é este vírus. Está chegando ao ponto em que
As equipes de emergência estão dizendo: se você não tem uma emergência real, fique em casa. Deixe este número somente para emergência. A cada 16 horas eles viram o paciente para aliviar a pressão sobre os pulmões. Com certeza ela não vai sobreviver. Este hospital em Houston está lotado e desmoronando, cheio dos casos de coronavírus. Eu faria qualquer coisa para isso acabar. Did not survive. Everything possible was done for him. Este paciente não sobreviveu. Tudo que foi possível foi feito por ele. Eu vejo dias difíceis adiante aqui. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo respirar por mim mesmo. Tem sido realmente difícil. Foi como que eu me afogasse em terra seca. Onde estão os ventiladores? Phoenix enviou 400 ventiladores. Realmente, o que eu vou fazer com 400 ventiladores quando eu preciso de 30 mil? Você pega os 26 mil pessoas que vão morrer quando vocês me enviaram somente 400 ventiladores. Cada paciente aqui está literalmente tentando agarrar um pouco de ar. Os hospitais estão cheios das pessoas verdadeiramente enfermas que estão chegando. Os sistemas de saúde em toda parte estão sobrecarregados com os pacientes de coronavírus. Nós não podemos lidar com isso. Nós estamos planejando para mais pacientes, mas todas as nossas salas estão ocupadas. Realmente, nenhum de nós jamais viu nada parecido com isso. Nós temos toda a UTI cheia. Nós temos cada paciente aqui em ventiladores. Todos têm coronavírus. Eles queriam que nós víssemos isso para mostrar o que uma emergência catastrófica, que jamais ninguém imaginou como seria. Realmente, se você queria saber o que é o apocalipse, é isso. A resposta para nós é simples. Prepare-se. E por causa da rebelião dos habitantes da terra, o Senhor enviou Elias, o mais aterrorizante profeta do céu, que literalmente assolou a terra com a insuportável ira de Deus. Italy has reported the highest one-day death toll from coronavirus than any reportou o other maior country. índice de mortes por coronavírus. As sirenes nunca param. Durante a noite, eles limpam o necrotério, porque já está cheio, mas no dia seguinte, o necrotério já está enchendo novamente. Parece que é interminável. Todos estão aqui esperando por cremação. The worst hit town in northern Italy, they talk of a whole generation being wiped Eles falam que na out. Itália foi toda uma geração que foi dizimada e ninguém estava preparado para isso. Não pode acontecer funerais na Itália, apenas nomes no papel, páginas e páginas daqueles que morreram pelo corona. As famílias enlutadas, muitos deles ainda estão presos em casa. 769 mortes reportadas na Espanha. Em Brooklyn, dezenas de corpos foram encontrados em caminhões fora da casa funerária. E os visitantes reclamaram de um cheiro horrível. Eles reclamaram e nós encontramos um trailer inteiro lotado com cadáveres. Nós ouvíamos o cheiro e nós pedíamos que eles fizessem alguma coisa. E eu estou chocada de ver que você teria alguém que você ama nesta situação. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Isto é uma pequena amostra do que o Senhor vai usar os seus 2 mais terríveis profetas do livro de Apocalipse, capítulo 11, para abalar esta terra, quando toda a terra vai se prostrar diante da besta. Mais de 1/3 da população do mundo vai morrer. Corpos mortos, cadáveres em um hospital em Nova York. They're dying in their beds here and the numbers continue to Morrendo rise. nas camas e os números continuam a aumentar. O Covid-19 está assolando o Brasil. Muitas pessoas morreram e muitas estão afetados naquela rua. E todos os cemitérios. O cenário é simplesmente horrível. Os coveiros não param de cavar. E quanto mais ele cava, mais aparece. O serviço de saúde no Brasil não estava preparado e já está superlotado, e eles sabem disso. Este vídeo fez com que eles cavassem milhares e milhares de sepulturas em São Paulo. When we need it most, and the health system collapsing. Pesadelo quando o governo falha e não ajuda. Quando você vê os cadáveres são lançados nas ruas, nas calçadas, essa família está esperando para... Quando ele morreu, foi pior, porque ninguém estava nos ajudando. They're afraid of speaking out here. One doctor was prepared to talk to Sky about the government's failure. Eles falaram a respeito do governo que falhou em ajudá-los com seus familiares que morreram. Ao redor dos necrotérios, o cheiro era horrível, estava fedendo muito forte. Era o cheiro de morte. Haviam áreas que estavam fechadas, nós podíamos ver as moscas por causa dos mortos. Isto é muito. In normal times, 50 people die on average a day in the city. 50 pessoas. Em tempos normais, 50 pessoas morriam. Na cidade deserta de Guayaquil, um cadáver é deixado na calçada. Isto é o epicentro, aqui foi o epicentro da crise do coronavírus. Não tem mais necrotérios para colocar. Nós esperamos 5 dias, nós temos que suportar esse cheiro horrível esperando que alguém venha recolher. Alguns são forçados a deixar os cadáveres dos seus amados na rua, porque eles estão com medo, porque os corpos já estão se decompondo. Ei, por que vocês estão deixando o cadáver aqui? Meus pais morreram ontem às 10 horas da manhã, por favor ajude, olha, alguém ajude. Corpos nas calçadas, nas ruas, em Guayaquil, no Equador, foi o epicentro desta crise. Tristemente, nós temos o nosso cadáver aqui já há 5 dias, nós estamos tendo problemas com os vizinhos. O cheiro que vem dos cadáveres é insuportável. Os necrotérios e os cemitérios estão lotados. Nós estamos aqui desde as 5 da manhã e algum de nós passamos 5 a 8 dias aqui. Em 10 dias eles pegaram 300 mortos. Mas há mortos que já estão lá há 15 dias, já estão se decompondo, já estão cheios de vermes, já nem dá para conhecer o cadáver. Muitos estão enterrando os seus mortos em caixas de papelão. Não há caixões suficientes e eu creio que o número de mortes é muito maior. Somente aqui nós temos 10 a 15 mortos e as pessoas estão esperando para enterrá-los. Eles nos dão uma hora, mas não cumprem o que falam. O governo se desculpou. Antes, em Guayaquil, tínhamos aproximadamente 35 mortes por dia. Hoje, nós temos 150 mortes. Então, estes cadáveres, que antes a própria família lidava com eles, com as funerárias particulares, agora nós estamos tendo que lidar.
A maior quarentena do mundo aconteceu na Índia, quando mais de 1,3 bilhões de pessoas ficaram confinadas. Toda a Itália está em lockdown, toda a França está de 15 dias de lockdown. A Espanha colocou mais de 70 mil pessoas em lockdown. Califórnia está de volta ao lockdown. A Austrália voltou ao lockdown. Todos estão fechados. Nós estamos dando uma ordem para ficar em casa. Fiquem em casa, fiquem em segurança. Muito simples, fiquem em segurança. Fronteiras fechadas, escolas fechando, as cidades estão em lockdown. Hoje, 2,5 milhões de pessoas foram comandadas para ficar em casa depois de uma mulher que as autoridades chamaram de super disseminadora contaminou dezenas de pessoas em sua família. O epicentro da enfermidade, Wuhan, na China, em lockdown. As ruas desertas. Totalmente desertas. Budapeste, na Hungria, março de 2020. Totalmente deserto. Vilnius, na Lituânia, março de 2020. Vilnius, na Lituânia, totalmente deserta. Ninguém nas ruas. Março de 2020, Rio de Janeiro, Brasil, deserto. Março de 2020, Lisboa, Portugal, deserta. Lockdown. O mundo inteiro em lockdown. Uma pequena amostra daquilo que os dois mais aterrorizantes profetas do livro do Apocalipse 11 farão, quando o Senhor Deus der a deles todo o poder para ferir a terra com flagelos, tantas vezes quantas desejar, por causa da idolatria. Como o Apocalipse, um fenômeno em todo o globo, que impactou todos em todos os lugares ao mesmo tempo. O grande lockdown nos fechou, tirou a nossa liberdade em nossas vidas diárias. Shoppings, escolas, playgrounds, tudo foi fechado. O contato pessoal foi proibido. Milhares de pessoas estão trancadas em suas casas em semanas intermináveis. O peso das palavras de Elias, o mais aterrorizante profeta, e as palavras do mais poderoso profeta do Senhor manteve todos eles trancados em suas casas. Milhares de pessoas, através do Reino Unido, saíram nas suas janelas e balcões para demonstrar apreciação pelas equipes que estão na linha de frente trabalhando com o coronavírus. Londres. As pessoas em angústia, trancadas em casa. E ao fazer isto, os mais poderosos profetas do Senhor essencialmente paralisaram a terra com a terrível língua profética deles. O Senhor literalmente infectou todas as nações da terra. E a profecia dizia que muitos iriam inundar os hospitais, superlotar. Eu vejo muitas pessoas entrando nos hospitais, os médicos estão correndo para cima e para baixo, muitas pessoas estão inundando os hospitais. E quando veio janeiro de 2020, os hospitais, de fato, ficaram inundados e superlotados. Assim como os mais poderosos profetas do Senhor haviam alertado. This is CBS 4 News.
Enquanto a Covid assola na Flórida, os hospitais estão superlotados com pacientes. Eles estão lutando uma batalha e estão perdendo. O número de pessoas que estão sucumbindo pelo coronavírus está impressionante em cada hospital. Este é o hospital em Houston. Os hospitais estão superlotados com os casos de coronavírus. Eu vejo muitas pessoas inundando os hospitais, superlotando os hospitais. Pacientes inundam os hospitais. Pacientes com coronavírus lotam os hospitais. Os hospitais de Moscou lotados. Os hospitais da Jamaica superlotados. Enquanto a Covid assola a África do Sul, os hospitais estão superlotados com pacientes. Dentro de um hospital em Nova York, cada parte, cada canto, cada milímetro desse hospital no Brooklyn, em Nova York, agora está inundado com aqueles que estão sofrendo com a Covid-19. Os hospitais estão em isolamento. Cada pessoa que você vê, todos eles têm corona. Os sistemas de saúde em toda parte estão sobrecarregados com os pacientes de coronavírus. Nós estamos planejando para muito mais pacientes para lidar com o coronavírus, mas nenhum de nós nunca viu nada parecido com isso. Nós temos toda uma UTI lotada, nós temos cada paciente aqui em ventiladores, todos têm coronavírus, os hospitais estão cheios com as pessoas verdadeiramente enfermas continuam chegando. O único som são os movimentos de urgência das equipes médicas e as máquinas que mantêm os pacientes vivos. Os sistemas de saúde em todo lugar estão sobrecarregados com os pacientes de coronavírus. Todos estão comandando que todos fiquem em casa enquanto os pacientes continuam superlotando os pacientes. Nós temos 7 hospitais que estão em capacidade máxima agora. Os hospitais na Flórida estão superlotados com os pacientes. Mais de 40 hospitais já estão em capacidade total. 40 hospitais. Nós já começamos pelo primeiro andar, então já subimos para o segundo, terceiro e quarto andar. Todos estão enfermos. Até os centros de teste estão superlotados, a ponto deles terem que mandar pessoas embora. Em Phoenix, já está acima da capacidade possível. Cada lugar que é possível pôr uma cama tem uma pessoa. Aqui é Manhattan na segunda-feira. Uma enfermeira nos enviou este vídeo e disse que há 9 ambulâncias enfileiradas esperando para entregar os seus pacientes para tratamento. E os 2 mais aterrorizantes profetas do Senhor mencionaram a Índia. O Senhor falou novamente agora. Ele me levou à Índia. Eu vejo... O Senhor me levou a um hospital na Índia e há uma grande angústia lá. Ao mencionar a Índia, isto conduziu a esta situação. Quando ele mencionou a Índia, estas palavras levaram a esta situação. Cada paciente, cada médico durante o corona estão aqui porque eles estão tendo que encarar isso. Usualmente na Índia, quando alguém é enfermo, mas agora o coronavírus mudou tudo. Os pacientes têm que estar aqui enquanto os membros da família estão em quarentena. Normalmente eles ficariam com os seus familiares. Neste hospital em Mumbai, esse hospital foi isolado. Mais de 60 mil casos de infecção confirmadas. A Índia é a cidade, a Índia é o lugar mais afetado. Cada dia
surgem mais pacientes. Em circunstâncias normais, nós tínhamos 4 ou 5 pessoas com problemas de pulmão, mas agora todos têm que estar com oxigênio ou ventiladores. As autoridades de saúde na Índia dizem que agora o país já tem mais de 4 milhões de coronavírus. A Índia tem maior número de pessoas depois dos Estados Unidos e Brasil. Índia torna-se o terceiro país com 4 milhões de casos de coronavírus. A Índia atravessa mais de 4 milhões de casos de coronavírus. O Senhor falou comigo agora novamente. Ele me levou à Índia e eu vejo... O Senhor me levou a um hospital na Índia e há uma grande angústia lá. Todos os hospitais, um hospital... in the news for all the wrong reasons. A video from a hospital in Sion has gone viral on social media. What it shows is how COVID patients are being treated in the same ward where lying only few inches away from them. Ela está dizendo que a situação nos estados, as condições dos hospitais na Índia está terrível porque eles veem corpos mortos, cadáveres mortos por coronavírus ao lado a lado com pacientes com outras enfermidades, enquanto que os médicos e as enfermeiras andam no meio deles. Este vídeo mostra um hospital, esse clipe é horrorizante, onde você vê 7 corpos estão sendo mostrados aqui, attending to them, enquanto outros pacientes vivos ainda estão lado a lado com os cadáveres. Cada ala do hospital está lotada com pacientes de coronavírus. Os médicos ficaram aborrecidos quando mostraram esses vídeos. E é muito quente o local. Chocante vídeos de hospitais em Mumbai. Corpos, cadáveres empacotados ao lado de outros pacientes. Cadáveres ainda na cama. Os médicos ficaram aborrecidos. Todas as alas de emergência estão... Todas as salas de emergências estão com essa imagem horrorizante. Este é o hospital na área de Mumbai. Um hospital após o outro, é isso que ela está mostrando, não é o mesmo lugar. Vários lugares cheios de corpos, cadáveres ao lado de pessoas vivas. E os pacientes e a família cuidando ali de pacientes com coronavírus. Pacientes estão sem máscaras, pessoas sem máscaras. A capacidade dos necrotérios estão... Mais de 108 pessoas mortas estão empilhadas. Alguns corpos estão lançados nos caminhos, nas passagens. Estas são as cenas de Mumbai. Corpos são deixados nas passagens na cidade. Normalmente os necrotérios têm 45 mortos, podem conter apenas 45, mas agora está se tornando difícil para os necrotérios lidar com a situação. O número de infecções, 28 corpos foram lançados na rua porque não há espaço nas calçadas. Around 80 of them were kept on the rack because there are around 40 racks are there. So in each rack, Swati, there were 2 dead bodies. Accordingly, there were 80 dead bodies that were kept there, and the rest of them were in fact left on the passage. In a disturbing video that emerged on Tuesday, 8 bodies of coronavirus victims were wrapped in plastic and dumped into a common pit in Karnataka.
Karnataka's Bellary district. Officials, while maintaining that the bodies were wrapped in plastic as per rules, said that the inhumane treatment will be proved. Chief Minister B.S. Yediyurappa termed the behavior of the staff inhuman and sem nenhum painful. respeito pelo ser humano. Estes vídeos são muito perturbadores. Quando mostra quando os corpos estão sendo lançados dentro de enorme buraco. Well, the DC of Bellary SS Nakul has confirmed that this, in fact, was the burial of 8 people who had died of COVID-19. Este lugar é bem galado. Very distressing because many times family members cannot access the bodies of those who have died and cannot perform the funeral rites as per their wishes. Eles não podem executar mais os funerais como eles queriam. Something he deeply regrets, the disrespectful handling of the bodies. This video has been widely shared, actually, and of course it's given a chance to the opposition in the state. The Janata Dal Secular, the Congress's D.K. Shiv Kumar have tweeted criticizing the BJP government's handling of the entire COVID situation, using this as an example, in fact. Eles estão dizendo que se alguém da sua família morrer de Covid-19 é assim como eles estão lidando, se livrando dos corpos. Uma das vítimas de Covid-19 foi abandonada fora do hospital. Ninguém sabia se este paciente estava vivo ou morto, mas ele foi abandonado lá. Este paciente. Eles suspeitavam que ele tinha pneumonia, mas não havia lugar nas alas de Covid. Então, este paciente é deixado do lado de fora do hospital. Um paciente abandonado pela ambulância, pelo motorista da ambulância. Ele é deixado lá, simplesmente deixado lá, sem socorro. E a profecia alertava que haveria uma grande angústia global. Haverá uma grande angústia que virá uma grande enfermidade, uma angústia de enfermidade está vindo. E essa angústia será como nenhuma outra. Uma angústia como nunca houve. Este tipo de angústia, como o Senhor me mostrou há poucos minutos atrás, vai se desenvolver nessa terra, vai pulsar neste planeta Terra. Vai pulsar neste planeta Terra. In Israel, there have been protests in Tel Aviv and West Jerusalem Há protestos em Israel e Tel Aviv por causa da pandemia do coronavírus. Water cannon in West Jerusalem to try to disperse the crowds. Eles tentaram dispersar as multidões. Surge in cases last week, something that's angered demonstrators. As pessoas estão iradas e demonstração de ira por causa das medidas de lockdown. E eles estão pedindo que Benjamin Netanyahu renuncie. Estes protestos são porque eles estão contra as ordens, a resposta à crise do coronavírus. Jato de água tentou dispersar a multidão. Israel. Violent clashes have broken out between protesters and police as hundreds illegally rallied against Melbourne's lockdown laws. The force was ready as tensions quickly rose amongst the group, branded selfish by the Premier. Mark Santamartino was there. Egoístas. Brawling with police in the name of freedom. Eles estão lutando contra a polícia na terra da liberdade. Os protestantes foram tirados um por outro, um a um por força. Eles estão irados por causa do lockdown. A multidão irada. Muitos não estão usando máscaras nem respeitando. Estão enfrentando as forças policiais na Austrália. Na China também. The streets of Spain's capital, Madrid, resounds with the honk of car horns as thousands rally in the city. Protesters are calling for Prime Minister Pedro Sánchez and his deputy to resign over their handling of the coronavirus crisis. De Pedro Sánchez por causa da crise do coronavírus. Uma pequena amostra daquilo que vai acontecer no tempo quando, depois que o Senhor Jesus levar a sua igreja, a ira vai se desenvolver nessa terra.
As pessoas estão frustradas com as medidas de segurança. And more important, have the right to decide their own comfort level with any and all pathogens and viruses. Ela está dizendo que as pessoas têm o direito de decidir como lidar com as suas situações e com os seus vírus. Eu preciso, deixe-me trabalhar, eu quero trabalhar. Hurling rocks, flares and insults at the government, protesters gathered for a second night across the Serbian capital, Belgrade. Do coronavírus no mundo inteiro. Security forces massed outside Parliament, keen to avoid a repeat of Tuesday's chaos, when some protesters managed to storm the building. But the tensions remained high, with more tear gas from police, some in the crowd intent on forcing their way inside again. Protesters blame President Alexander Vučić for a sudden spike in coronavirus deaths and infections after he'd lifted a strict lockdown just weeks before last month's elections. Fireworks exploded in the streets and fires raged while armed police tried to disperse groups of protesters congregating in Vilna of Ligurian. Ninguém está usando máscara, nem respeitando distância social. Estão protestando diante dos governos, exigindo renúncia dos governos por causa da crise do This year, thousands used the national holiday to protest against the government. Na Argentina, Argentina's government imposed a lockdown in March to prevent the spread of COVID-19. The lockdown has had a dramatic impact on the economy. O fechamento, a quarentena teve grande impacto na economia dos países. Muitos perderam seus empregos. Suíça. O mundo inteiro está em comoção. Brasil. Os brasileiros protestaram. Eles tomaram as ruas de São Paulo. E o presidente Jair Bolsonaro, Holanda, o mundo inteiro está em comoção por causa da crise do coronavírus. România. Este nome Covid agora é mundial. O peso das palavras dos dois mais temíveis profetas do livro do Apocalipse 11. Eles estão indignados por causa da crise econômica causada apenas pela crise do coronavírus. Parem de violar os nossos direitos humanos. Nós estamos protestando porque eles estão violando nossos direitos. Como é que eles estão violando seus direitos? Me trancando em casa. Protesters in Senegal's second largest city burned an ambulance and health center meant to protect them from the ambulância e On Friday, President Macky Sall announced an extension of the state of emergency, including a curfew until the end of June. That decision led to demonstrations throughout the country. Looming is a possible food and economic crisis, putting people on edge. A crise do coronavírus vai, com certeza, trazer uma crise econômica para um povo que já está no limite. Haverá uma grande angústia que virá de uma grande enfermidade, uma angústia de enfermidade que está vindo. Esta angústia será como nenhuma outra. Essa angústia como nunca foi vista. Esse tipo de angústia que o Senhor me mostrou alguns minutos atrás, que vai se desenvolver nesta Terra, que vai pulsar neste planeta Terra. 1,37 bilhões de estudantes agora estão em casa por causa do fechamento das escolas à medida que o Covid-19 se expande. $1,725 bilhões
de alunos atualmente estão sendo afetadas nas escolas pelo fechamento das escolas em resposta à pandemia. Através de todo o mundo, as escolas ficaram fechadas por semanas e meses intermináveis. E ninguém sabe quando que será possível abrir. Italy's government has closed all schools in the country. O governo fechou todas as escolas do país. School has just started. We're pretty much in some places in just the first week, and we are now hearing that in a Mississippi school district, nós estamos ouvindo que depois que as escolas abriram, agora há várias pessoas que testaram positivo para o coronavírus. Isso fez com que 100 estudos ficassem em quarentena. Começando na segunda-feira e sem prazo para acabar, as escolas primárias e secundárias, escolas de ensino médio e as universidades estão fechadas. Nós queremos que as escolas fiquem fechadas pelo resto do ano. Vários estudantes testaram positivo para o Covid depois que a escola abriu. Em Zurich, todos os campos das escolas estavam fechados. Depois de vários estudantes testaram positivo. August 9th because of this outbreak. They sent out a letter confirming that 19 students have tested positive for COVID-19 and also 2 additional people who do not attend the school. Outras pessoas também, depois que a escola abriu. O coronavírus fecha as escolas, isso significa que 23,8 milhões de crianças vão sair da escola. Class dismissed at UNC Chapel Hill. Following a weekend of packed parties and growing COVID depois de ter uma grande festa, a escola fechou. All in-person classes just 1 week into the fall semester. Seeing the COVID-19 positivity rate rise from 2.8% to 13.6% at Campus Health over the past week is very concerning. Então isso causou muita preocupação. Pais foram aconselhados a pegar os seus filhos das escolas em Sydney, depois que vários estudantes testaram positivo para o Covid-19. Uma angústia como nenhuma outra, esse tipo de angústia que Deus me mostrou há poucos minutos atrás, que vai se desenvolver nesta terra, vai pulsar neste planeta. O primeiro-ministro britânico, ele testou positivo para o coronavírus. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, testou positivo. Príncipe Charles, positivo para o coronavírus. O presidente da Bolívia, Justin, do Canadá, 50 crew members aboard France's flagship aircraft carrier have tested positive for the coronavirus. U.S. soldiers tested positive. O porta-aviões, vários soldados testaram positivo. Vários prisioneiros This morning, the nightmare at sea turning into a protest on the open ocean. Nesta manhã, houve protesto em oceano aberto. The U.S. Coast Guard says at least 54,000 crew members remain aboard 85 ships in U.S. waters, but it's reported more than 100,000 crew members around the globe have been given no firm details on when they can disembark. An extraordinary scene today as American sailors were rescued off their own ship. The Navy announced at least 93 crew members of the USS Theodore Roosevelt tested positive for the coronavirus, with hundreds of results still pending. The Secretary of the Navy said about a quarter of the 4,000 crew members have been tested so far. The number of cases of coronavirus among the some 4,000 on board the USS o número de coronavírus em 4.000 pessoas que estão a bordo deste porta-avião. Os médicos dizem que este ambiente é perfeito para a incubação do vírus. E o capitão disse, nós não estamos em guerra, os marinheiros não precisam morrer
acontecer, se nós não agirmos mais, nós vamos perder os nossos coronavirus cases in the United States. That's according to Johns Hopkins University. Cases of the novel coronavirus in the United States topped 6 million on Sunday. Mais de 6 milhões de casos de coronavírus em um dia no domingo. South Dakota and Minnesota have recently reported record one-day increases in new cases. Vários estados registraram um número recorde de casos COVID-19 patients. De pacientes de Covid-19. Em 3 semanas, os Estados Unidos aumentou 1 milhão de casos de coronavírus, chegando a 6 milhões. É o pior país atingido pela crise do coronavírus. Esta angústia será como nenhuma outra, uma angústia que não foi vista. Esse tipo de angústia que o Senhor me mostrou há poucos minutos atrás vai se desenvolver nesta terra, vai pulsar neste planeta Terra. E com estas palavras, os mais poderosos profetas do Senhor literalmente esmagaram todas as economias globais. This is a CBS News special report. I'm Anthony Mason in New York, where stocks on Wall Street plummeted again this morning because of coronavirus concerns. The Dow Jones Industrials fell more than 9% right after the opening bell, as you can see, down 9.71%, almost 10%, which means trading was automatically stopped for 15 minutes. The coronavirus pandemic will cause the worst global economic fallout since the Great Depression almost a century ago. That was the warning today from the head of the International Monetary Fund. This is CNN breaking news. The coronavirus pandemic has contributed to a major stock market sell-off, and today we saw history and high anxiety for investors here in the US. The Dow Jones plunged more than 2,000 points. That is how the Dow Jones ended the day. It is the biggest drop in a single day ever. So we're witnessing history being made here. We'll be watching the opening of the North American markets this morning. Yesterday, a beating after fears that COVID-19 is going to clobber the global economy. The closing bell on Wall Street yesterday, certainly sounded more like an alarm. Investors were taking their money and running for the hills. The Dow plunged more than 1,000 points in a single day for only the third time in its history. Eurozone's two biggest economies are falling into historic recession. Germany, Europe's main engine of growth, is now facing the steepest decline in decades. A Alemanha e outros países que estavam experimentando grandes aumentos da economia agora estão experimentando as maiores recessões. O Banco Francês disse que há uma queda de 6%. Eu não acho que eu não quero esconder do povo francês que esta crise econômica é comparável somente com a crise de 1929. Boeing isn't going to be able to sell as many planes because people aren't going to fly as much. Apple's lost like more than $200 billion in value in the last since its last peak. Bilhões de dólares. Foi uma semana inteira muito horrível. São grandes perdas. Today are underscoring the economic havoc wreaked on Britain and the world economy by the coronavirus lockdown. Todas as economias despencaram por causa do fechamento do coronavírus. And savers and pensioners have watched their money diminish as stock markets tank. Todos estão vendo as suas finanças diminuírem. Cutting interest rates to record lows. Quanto mais longa o lockdown, mais chances tem de causar muitos danos. Muitas empresas se tornarão insolventes. Muitas empresas estão indo à falência, atingidas pela crise do coronavírus, enquanto a pandemia
aumenta, várias empresas estão se fechando permanentemente, estão se tornando insolventes. Em muito pouco tempo, o Senhor demoliu a economia global. Este é o efeito das palavras dos mais temíveis profetas do Senhor Jeová Yahweh. Em muito pouco tempo, neste ano de 2020, já o cenário da Terra mudou completamente. As indústrias, todas as indústrias de aviação, hospitais, 95% dos passageiros, as empresas aéreas perderam. 95% dos passageiros. À medida que a infecção aumenta, menos pessoas vão voar. Delta já perdeu 27 milhões de dólares por dia em junho e em março. Bilhões de dólares por dia. 16.400 aviões estacionados, parados. E a profecia dizia que haveria falta de equipamento. O Senhor me levou a um hospital, a uma grande angústia lá. Eu vejo muitas pessoas entrando nos hospitais, eu vejo falta de equipamento. Agora não há equipamento, os médicos estão correndo para cima e para baixo. E ele faz um dos médicos lá falar comigo e ele diz: nós não temos equipamento. Onde estão os ventiladores? Onde estão o equipamento de segurança? Onde estão as máscaras? O que eu vou fazer com 400 ventiladores quando eu preciso de 30 mil? Você pega as 26 mil pessoas que vão morrer porque vocês enviaram somente 400 ventiladores. Há uma falta global de equipamento de segurança para o coronavírus. Falta de respiradores e também equipamentos para tratar os pacientes. Os equipamentos de proteção, eles não estão nos protegendo. Esta enfermeira fala que ela está usando o equipamento doado. Todos os distribuidores de material básico, de matéria-prima para fabricar os equipamentos de segurança desapareceram do mercado. Os lugares de teste tiveram que fechar. As potências mundiais que se preparavam para a guerra agora estão lutando contra outro inimigo. Estão lutando por equipamento de segurança. Eles não têm máscara suficiente, não têm equipamento de segurança suficiente. As equipes médicas estão tendo que usar mais de uma vez o que eles têm. Falta de leitos de UTI. Todos os médicos em todo lugar estão desesperadamente clamando por material de segurança. Eles não têm luvas, máscaras. E agora está faltando um dos elementos mais vitais. Está em falta oxigênio para os pacientes que estão lutando para respirar. Não tem camas de UTI, de equipamento de segurança. E a profecia dizia que haveria uma emergência de enfermidade. Haverá uma emergência de enfermidade, uma angústia de enfermidade está vindo. Haverá uma emergência de enfermidade. E quando veio 31 de janeiro de 2020,
Nós começamos com notícias a respeito do surto do novo coronavírus. A Organização Mundial de Saúde agora está declarando uma emergência de saúde pública global. Eu estou oficialmente declarando emergência nacional. Estado de emergência. É uma emergência de saúde pública. Na Espanha, estado de emergência na Espanha. Hong Kong declara. Eu gostaria de anunciar que nós vamos escalar o coronavírus para o maior nível, que é emergência. Itália, estado de emergência. França, estado de emergência. A Suíça, estado de emergência. Emergência de saúde pública. Emergência de saúde pública através de todas as Filipinas. Estado de emergência pública através de todo o Gâmbia. Etiópia declarou o estado de emergência em resposta à pandemia do coronavírus. O presidente da República de Serra Leão declarou estado de emergência pública em todo o país. Emergência de saúde pública nos Estados Unidos, declaração de emergência, estado de emergência, estado de emergência, estado de emergência. Na Califórnia, oficialmente declarei de emergência, estado de emergência. Eu estou declarando hoje estado de emergências em Massachusetts, estado de emergência pública em Botsuana, declarando estado de emergência. E a profecia dizia que haveria necessidade para a cultura. Ele faz um dos médicos lá falar comigo e ele diz, nós não temos equipamento, o que nós fazemos, nós pegamos uma amostra e fazemos cultura. Nós não temos equipamento, o que nós fazemos, nós pegamos um pouco e colocamos em cultura. Os cientistas estão lutando para encontrar uma vacina. Todas as instituições de pesquisas estão fazendo cultura do vírus para descobrir a sequência do vírus, para descobrir como que ele age nas células humanas, para poder descobrir uma vacina. Cultura, 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 exatamente como a profecia dizia. E este vírus representa um desafio para a tecnologia. Eles estão testando para encontrar, fazendo cultura in vitro para conseguir encontrar drogas para tratar a Covid-19. Cultura, cultura, exatamente como a profecia falava. Por ser um vírus desconhecido, os cientistas têm que descobrir como que ele age no corpo humano, como que ele age com as células humanas. E o Senhor literalmente colocou máscaras em todos. Toda vez que nós olhamos alguém com máscara, nós vamos nos lembrar que foram as palavras destes mais temíveis profetas do livro do Apocalipse, capítulo 11. O Senhor Deus colocou máscara literalmente em todos os habitantes da terra. Coronavírus, profetizado em 1º de dezembro de 2015, cumpriu-se
em janeiro de 2020 até hoje. Literalmente, pequenos e grandes, ricos e pobres, todos têm que usar máscaras. Por causa das palavras dos mais temíveis profetas. O Senhor saiu com uma tempestade para ferir a terra pela sua iniquidade, pelo seu pecado, pela sua calúnia, blasfêmia, abominação, imoralidade. Aleluia! Kutawaka! Naquele dia. Eu vejo dias difíceis adiante de nós aqui. O Senhor saiu com uma tempestade para ferir a terra pela sua iniquidade, pelo seu pecado, pela sua calúnia, pela sua blasfêmia, abominação, imoralidade. Aleluia! Kutawaka! Naquele dia. Eu vejo dias difíceis adiante de nós aqui. A nuvem de Deus está vindo do céu para visitar a terra. Então isso diz respeito a Nova Zelândia, Estados Unidos, Europa, todos os lugares. Ele está vindo à terra. A nuvem de Deus está vindo. A nuvem de Deus está vindo. Europa, Finlândia, Ásia. Estados Unidos, América do Sul, Concepción, Chile, todo o caminho até Brisbane, Canberra, até Gisborne, na Nova Zelândia, nos confins da terra, Coreia do Sul, Incheon, Busan, Beijing, Shanghai, Fushan. O Senhor está vindo à cidade. E, entretanto, o Senhor é tão paciente. Ele deu a vocês tempo, povo abençoado, entre o anúncio e aquele dia, para que vocês não sejam afligidos pela vinda dele. E quando ele disse que Deus Pai estava vindo na sua densa e escura nuvem como uma tempestade, e que esta visitação iria afetar a terra inteira, de fato, o Senhor feriu a terra inteira de acordo com as palavras desses dois mais aterrorizantes profetas do Senhor. E ele literalmente infectou a terra inteira. E o Senhor fechou todas as igrejas. E obrigou-os a ouvir aos dois mais temíveis profetas do Senhor. This is an NBC News special report. Nesta noite, americanos buscam conforto. Os lugares de adoração tomaram passos sem precedentes. Arrependam-se e preparem o caminho para a gloriosa vinda do Messias. E eu vejo um terremoto, um deles está vindo ao redor desta parte do mundo novamente. Então, onde quer que você esteja, simplesmente se arrependa. No Quênia, em suas casas, arrependam-se, porque eu vou ficar diante do Senhor. Mas eu sei que ele vai sacudir vocês para cumprir a minha palavra. Mas o Messias está vindo. E eu vou orar por esta nação. E então, para que ele não abale, porque os dois profetas estão aqui. Mas o Messias está vindo. Todos precisam se arrepender e retornar à justiça. E esses são os dias para estarem em retidão com o Senhor. Nós nos veremos na quarta-feira. Jesus ama vocês. O Messias está vindo. Obrigado.